Namastê, boa noite, queridas alunas. Muito obrigada por vocês todas estarem aqui. Eu espero trazer muitas novidades. Eu acho que eu vou tirar o som de vocês e quando vocês quiserem, vocês ligam, porque hoje o assunto é bem interessante e tem muitos detalhes. Eu mandei para vocês um questionário. Não é importante que vocês tenham feito ou não. É importante que a gente saiba que cada um é um. Cada um tem uma proporção de vata, uma proporção de pita e uma proporção de kapha. E é muito interessante isso, porque são formas condensadas dos 5 elementos: terra, água, fogo, ar, espaço, éter. Eu gosto de chamar éter do campo das infinitas possibilidades. É o movimento da vida em nós. Beleza. Temos proporções desses 3 tipos constitucionais básicos. Eu tenho um outro termo aqui bem interessante: expressões condensadas dos 5 elementos. Nós temos esses 3. E a gente vai falar hoje sobre alimentação. Alimentação, para a medicina ayurvédica, não é exatamente o que você come. Não é se você come carne, nem legume, não é bem isso. Mas antes eu preciso dar alguns esclarecimentos sobre medicina ayurvédica. E se alguém quiser perguntar alguma coisa, realmente pode me interromper, eu fico muito feliz até. Medicina ayurvédica é a ciência da vida. Diferente da nossa medicina, que pensa em tratar a doença, eles pensam em promover a saúde. Então, a gente não vai, por exemplo, a gente está anêmico, então a gente vai comer feijão. Faz sentido isso para a gente. Para eles é um pouquinho diferente. A gente pode estar bem, como eu acredito que todas nós estejamos bem, né? Com pequenos estresses e coisas do dia a dia, agitado, cansadas, ou dormindo bem ou mal, mas a gente está bem de saúde. Mas a gente pode promover saúde. E a palavra da moda agora, longevidade. Longevidade, quando a gente pensa assim, quero viver muito. Eu acho que também tem isso, mas para você ter a extensão prolongada, né, a capacidade de ter saúde por muito tempo, a semente é plantada hoje. Então, não importa a idade que a gente esteja, né? Não importa. Maria está plantando a semente hoje. Aliás, ela planta excelente semente. Ela come muito bem, né? Por isso que a cabeça dela está tão boa. Nós, depois dos 50, tivemos a chance de, na nossa infância, comer coisas saudáveis, porque não tinha essa quantidade de toxina que tem hoje em dia. E, basicamente, voltando ao que é a medicina ayurvédica, ela tem 3 pilares: eliminar toxinas, melhorar o fogo digestivo e equilibrar os doshas em nós. Agora, equilibrar os doshas também é muito vago, né? Meio equilibrar os chakras. Equilibrar. O que é esse equilíbrio? Né? O que é? É quando ele não está agravado nem deficiente. Né? Nem agravado, né? Nem em excesso, nem em deficiência. Que eles estejam equilibrados. Então, tem um desenho e um livro muito antigo, um livro de 1300, da medicina ayurvédica, que tem um desenho de uma balança. Aqui estão os alimentos e aqui estão os doshas. Né? Então, assim, a questão é, quando a gente coloca as coisas numa proporção boa de estar, a gente consegue ter saúde, promover vitalidade, bem-estar. Porque o que a gente não para pensar no nosso dia a dia, eu acredito que ninguém pense em comer para a cabeça ficar boa. A gente não para pensar nisso, né? A gente come para ficar magra,
a gente come para ter energia, a gente come para ser rápido e acabar logo com isso e continuar o trabalho. Ou a gente come aquilo que dê menos trabalho na sua frente e terminar mais rápido isso aí tudo e vamos embora. Não. Olha só. Então, agora vamos adentrar o mundo da alimentação ayurvédica. E é muito interessante. Fala, Maria, antes de eu adentrar. Hoje eu me lembrei dessa parte da alimentação, porque eu acordei me sentindo... Ih, meu cachorro! Acordei sentindo desanimada e comi uma torradinha com pimenta, porque eu sei que a pimenta me ajuda. Ah, pimenta ajuda. Pimenta ajuda. Exatamente. Olha que observação interessante. Pimenta tonifica. Eu quero ter bastante cuidado com essas palavras do que faz o quê, porque a gente está traduzindo o sânscrito. Então, tonifica, vamos dizer assim, otimiza pita. Pita é o seu fogo digestivo. Quando a gente tem um fogo digestivo de boa qualidade, está nos textos antigos, você transforma veneno em néctar dentro de você. Se o seu fogo digestivo está fraco, se você comer néctar, é capaz de você transformar em veneno. Então, assim, o ponto 1 da alimentação é a sua capacidade digestiva. Bem, aí pegando esse gancho da sua capacidade digestiva, vamos dizer que você seja uma pessoa, vocês me dão licença de falar assim, com cafa de frente. Aqui ninguém tem cafa de frente, mas vamos dizer assim que você tem um cafa de frente. O seu fogo digestivo, ele já não é tão eficiente como quem tem pita de frente. É interessante isso. Então, assim, quem tem o pita de frente não come a mesma coisa que o vata de frente. Mas aí que está a coisa mais interessante, eu acho, da medicina ayurvédica. Que antes de eu falar, Maria vai perguntar. É que o meu, segundo o teste, né, eu sou bem vata. Então a pimenta, ela dá essa equilibrada, né, porque senão amortece. Exatamente. Você pensar que a gente precisa dos 3 doshas numa alguma coisa que seria o seu prakriti. O seu prakriti é aquilo que você chegou ao mundo. Quando a gente fez segundo grau, existia o genótipo e o fenótipo. Quem é da minha época, que estudou genética, sabe disso. É aquilo que você nasceu. Né? Agora, veio acontecendo uma porção de coisa na sua vida e transformou você. Possivelmente, né, nenhuma de nós, eu acredito, seja assim, se você comeu besteira a vida inteira, quando você chega aos 50, a sua digestão acabou, né? Aí você tem gordura no fígado, um monte de bagunça, porque a sua digestão não está boa. Quer ver um negócio que tem acontecido muito com todas as pessoas, eu acho que do planeta? Gordura no fígado. O que o fígado faz, segundo a medicina chinesa? Digere as emoções. Ó, que bom. Agora, se as suas emoções estão bagunçadas e o seu fígado está fraco, acumula. O quê? Toxina. Olha o quanto é importante a digestão nessa história toda, pela medicina chinesa ou pela medicina ayurvédica. Agora, a grande novidade. Não é o que você come que equilibram os doshas. São os 6 sabores. Rasas. A medicina ayurvédica vê a alimentação de uma forma tão sutil. Não são os nutrientes, são os sabores que se transformam dentro de nós. E cada semente possui uma energia cósmica que nutre a gente. Então, isso é muito interessante, e eu quero até fazer uma observação sobre os rasas. Eles têm 3 traduções diferentes. Para eles, faz sentido já a palavra. Para nós, a gente precisa entender a palavra. Porque dentro de uma palavra em sânscrito, às vezes, tem muita coisa. Porque
a questão toda deles, e a gente precisa entender o contexto histórico, como eu falo, é uma filosofia que foi propagada por oralidade. Eles não tinham possibilidade de escrever, como a gente escreve um texto sobre aquilo. Uma palavra precisava ter muito sentido, porque o mestre passava para o discípulo a palavra rasa. E o que vem a ser sabor para eles? Olha que interessante. Primeiro, a essência. É o princípio do alimento. O limão, ele é adstringente. O adstringente é uma mistura de ar e fogo. E ele aumenta a nossa potência. Ele não é azedo. E quando digerido, no primeiro momento dentro de nós, ele passa a ser doce. Então, isso é muito, muito, muito delicado. Tanto que hoje eu vou consultar, às vezes, algumas coisas aqui, porque tem tanta coisa para dizer para vocês. Agora, 6 sabores: doce, salgado, picante, amargo e adstringente. Da mesma forma que nós não somos puro pita ou puro vata, o alimento também ele não é puro um sabor. Ele tem um sabor predominante. E isso é muito delicado. Então, quando a gente começa a descobrir, e faz tanto sentido, o sabor doce estrutura o corpo. O sabor doce é terra e água. Agora, olha que interessante. O sabor doce em excesso agrava Kapha. Faz sentido, né? Fala, Cris. Interessante você falar do sabor doce. Lembra que eu te falei que eu estava meio borocochó, estava meio para baixo, meio tristinha, meio aborrecida. Aí de aborrecida você fica irritada, e de irritada você fica triste. E eu te falei que eu não estava esses dias comendo muita fruta, né? Aí eu fiz uma pesquisa assim rápida, tipo, aí eu tô na menopausa, né, gente? Né? Então, isso também tem esse período também que faz a gente ter essas oscilações de humor, né? Aí eu pesquisei rapidamente frutas que ajudam na menopausa e tal. Aí apareceu banana. Banana é doce, né? E aí eu li, eu nem sabia disso. Banana tem triptofano, Triptofano. que ajuda muito em sintoma de depressão. Aí eu comi, assim, gente, eu comi 2 bananas no dia. De noite eu já estava melhor. Era impressionante. Impressionante. Você falou no doce, eu lembrei disso, né? E aí eu vou ler para você, aí você vai ficar chocada. Eu acho que eu não escrevi todas as qualidades, eu vou falar só as que eu sei. O sabor doce, ele estabiliza as emoções. Simples assim. A gente não fala que Kapha estabiliza o corpo? Agora, se você pegasse e comesse, de repente, 8 bananas, eu não sei se faria algum efeito ruim, porque eu também estava precisando. Olha só que interessante. Então, eu até anotei a frase aqui para falar igualzinho para vocês, olha só. Quando há conexão, o corpo escolhe bem. Você vê que você escolheu bem. Isso é exatamente essa questão. Agora, fala, Cris. É interessante você falar quando há conexão, o corpo escolhe bem. Porque a gente escutar também o que o corpo está pedindo. Tem uma coisa muito interessante, que é as vontades que a gente tem. De repente, você tem vontade de comer. Parece que o teu corpo está pedindo para você comer aquilo, né? Tem que escutar o corpo. Exatamente, né? Exatamente. E assim, o Maharishi, que eu tenho citado tanto para vocês agora, né? Porque tudo que eu tenho passado para vocês, de técnica, de cura, vem da clínica do Maharishi, que existia em 1970. E é muito interessante o que ele tem ali, e ele diz assim, aqui na clínica, tem um depoimento lá do Maharishi falando, o que eles buscam não é uma alimentação saudável para todas as pessoas. É de verdade fazer a pessoa se conectar com os desejos sáttvicos, os desejos que vêm da alma. Porque não é, isso eu nunca tinha ouvido antes e fez muito sentido para mim. Os desejos saudáveis são bons.
Aí eu pensei assim, é certo isso. É o rajas saudável. Para quem conhece rajas, o vir a ser. É o vir a ser saudável. São aqueles desejos que, quando a gente realiza aquilo que o coração quer. Não aquela vontade de comer cachorro-quente da Geneal. Acho que nem existe mais. Fala, Maria, meu amor. Fala, Maria, ou foi a mão à toa? Maria, você está aí? Não, Fala. travou para mim. Ah, Acho que como a Cris falou das vontades, eu me lembrei de um médico que eu fui e ele falava sobre isso. Eu acho novo. que pena. Que pena. Acho que voltou, Beleza, que eu ótimo. tirei o Fala, vídeo e ele fala. voltou. Isso, fala. Um médico que eu fui, que ele falava disso, que muitas vezes o ser humano, ele tem uma vontade muito doida, tipo, a vontade de comer tijolo, comer cimento, as coisas doidas assim, porque é o mineral que tá faltando, é um ômega 3, o corpo sabe o que tá faltando. Isso é incrível. Isso é incrível. Porque, assim, a gente, no Ocidente, a gente faz a dieta da moda. Gente, isso é surreal, porque eu fiz 300 vezes isso. Fala, Mariana, meu amor. A minha avó, ela já tem uns 90 e pouco, na época que ela tinha uns 80, assim, ela nunca gostou de chocolate, tipo, não gostava mesmo, não gosta, né? E, e aí teve um dia que ela tava meio triste, assim, sabe? E ela viu o Nescau em cima da mesa, o pessoal tava comendo, tomando café da manhã, e ela botou o Nescau ali, fez uma mistura na comida que ela tava comendo mesmo, e disse que se sentiu muito bem. E ela é muito conectada com o corpo dela, né? Então, assim, ó, já passou por diversas situações dela comer semente de mamão também, quando ela estava precisando ir no banheiro. Ela tem essas sintonias. Fantástico. Que, aliás, faz muito sentido com a pessoa que você é, né? Também. É muito interessante, porque assim, eu tenho uma definição aqui para os doxas que vai fazer sentido com esse. Por exemplo, vamos dizer, uma coisa bem simples, que eu não tinha sacado. Eu fui ler, eu tenho sempre um pita gravado. A maior parte das pessoas tem, mas eu tenho, acho que desde criança. É aquela coisa assim, você fala alguma coisa, eu já me ofendo, aí o fogo já sobe, né? Aí eu já respondo. Isso não acontece mais. É engraçado, isso não acontece mais. Mas as poucas vezes que eu tenho mania de comer um pedacinho de queijo. Do nada, assim. Aí eu fui ler que os laticínios acalmam pita. Então, é muito interessante. O que te chama na natureza? E olha só que interessante. Os 3 tipos constitucionais básicos são expressões condensadas dos 5 elementos. Eles podem ser definidos como mecanismos que governam nosso fluxo de inteligência e de energia. Fala, Maria, meu amor. Você falou dos laticínios, deles acalmarem o fogo. É engraçado que eu sou intolerante à lactose. Então, assim, o corpo realmente já sabe, né? Já sabe que, de repente, você não precisa. E outra coisa, lactose é um problema sério hoje em dia, porque lactose não é mais laticínio, né? O leite, hoje em dia, é alguma outra coisa. Tem uma história de um professor meu que ele era intolerante mesmo, não era assim, não, é mesmo, ele passava mal. Ele foi para a Índia e precisou tomar leite lá e não passou mal. Porque a vaca lá não é só feliz, né? A vaca lá é tratada como ela devia ser. Fala, Mariana, meu amor. Isso de você comer um pedacinho de queijo, impressionante. Eu fiz o teste e deu pita vata e foi um número super alto assim, para pita. E eu também tenho essa coisa de pegar um pedacinho de queijo quando tem queijo em casa, várias vezes assim. E eu sempre me sinto mais relaxada, mas nunca tinha tentado de verdade para isso. E você falou, aí me veio assim a reflexão e eu sempre tive isso e nunca percebi, não atenei. É incrível. Fala, Cris. É, é interessante essa questão que a gente tem falado, né, do corpo pedir, né?
Eu não sei se você lembra de um tempo atrás que eu falei que eu estava lendo um livro, agora eu não lembro o título do livro, que tem uma afirmação: o inconsciente é o corpo é o inconsciente, né? E como a gente não se percebe, né? Dessas vontades, né? Como a gente está desconectado, como você falou, a gente segue a dieta da moda, a gente segue o que está fora e não o que está dentro. E o corpo tem essa sabedoria, e se o corpo realmente é um inconsciente, então você escutar essas intuições, né, que vem de dentro, né, é uma coisa muito interessante. E lembra que eu te falei agora recentemente, porque a gente está falando de corpo, de escutar o corpo, e você tem trabalhado muito com a gente essa questão das sutilezas, de escutar a respiração, o corpo respira em vários lugares, você tem trabalhado isso com a gente, né? E eu tenho visto muitos posts daquela terapeuta que você até que me mandou um post dela uns anos atrás, e eu fiquei de te mandar o vídeo de volta esses dias, eu não esqueci não. Tá? Cláudia Arueck, eu não sei pronunciar o sobrenome dela direito. E que ela fala que realmente essa coisa de você corporalizar a tua musculatura interna, de você corporalizar, de você sentir, de você sensibilizar o teu corpo, que é esse trabalho também muito que você tem feito com a gente. E você sensibilizando o seu corpo, você começa a escutar, você começa a perceber coisas que você tem mais de 50 anos. Eu nunca tinha me atentado, eu tenho praticado todo dia um pouquinho, né? Dentro do possível, dos horários, como eu tenho te falado. Eu nunca tinha me atentado do que meu pé precisava. Eu nunca tinha me atentado das articulações do tornozelo, daqueles exercícios que você passa. Como que você começa a perceber, você começa a se escutar. Aí a gente fala escutar o corpo, aí você fala, não, é uma coisa só, está entrelaçado. Então, na verdade, a gente está se escutando, né? É muito interessante isso, esses insights que a gente vai tendo, né? Exatamente, exatamente. Você desculpa, Cris, eu pular da alimentação para o chácara? Só para te dar um adendo nisso aí. Para a gente conseguir evoluir espiritualmente, né, sair da matéria densa para a matéria sutil, a gente precisa passar por esse chácara. E a qualidade desse chácara é a nossa capacidade de ouvir. Então, a gente só evolui espiritualmente quando a gente consegue escutar. E esse escutar, antes de tudo, é escutar a gente mesmo. É escutar. E outra coisa, é muito interessante isso. Você sabe por que a gente não sente o corpo? Porque a gente cortou o nadi que existia ali. A gente desativou um canal de energia que existia ali. Porque no momento que você presta atenção nele, a ligação se faz. Fala, Cris. Se faz mesmo, porque 50 anos sem escutar, de repente, em poucos dias eu já estou sentindo, é tipo isso que você está falando, é uma coisa muito rápida. Ainda bem, né? Você falou do chakra, mas é que travou aqui para mim a minha internet. Qual chakra que você estava falando? O chakra laríngeo, para você poder evoluir espiritualmente, ele tem o elefante branco que caminha em todas as dimensões e escuta todas as possibilidades à nossa volta. Todas as possibilidades que estão acontecendo, né? Porque a gente escuta aquilo que está mais fácil. A vizinha disse que comer castanha do Pará melhora. Aí te come também. Aí, de repente, te faz mal. Por exemplo, muita oleaginosa agrava a pita. É óleo, né? E é tão lógico, né? O óleo não aumenta o fogo. Coisas lógicas. Ter consciência de como o alimento afeta a mente. Então, assim, o que é bom para um não é bom para o outro. Quem tem cafa, olha só que doido, e olha que na medicina ocidental é assim, se o cafa comer muita salada verde, muita coisa crua, agrava. Porque é frio, ele já é terra e água, ele precisa de fogo. Aí olha que coisa lógica. Precisa de folha verde escura, que é amarga, é astringente, folha de mostarda,
Mas não o alface, que é frio. Então, são coisas pequenas que a gente sabe. E é incrível que a gente sabe. Olha que interessante. O salgado aumenta a vata. Então, a pessoa às vezes está de boa ali, está relaxada, está tranquila, aí come pipoca, cheia de sal. Aí começa a ficar agitada, irritada. Aí não sabe por quê. Porque você agravou o seu pita. Então, gente, autoconhecimento, como eu sempre digo, não é que eu sou o 9 de Sagitário, o que mais que eu falava? Né? E sou morena de olhos azuis. Não é isso. Isso é uma, vamos dizer assim, é um efeito de uma causa. O importante do autoconhecimento é a gente descobrir as causas, os bídias, as sementes. O que existe de mais, vamos dizer assim, estrutural na gente são os 3 doshas que estão em nós, que é o tal do pó de estrela. Sempre falo isso para vocês. A gente é feito de pó de estrela, a gente é feita dos mesmos elementos das estrelas. Aí eu escrevi umas dicas para vocês. Primeira, e mais interessante, a hora para comer é muito importante. Entre 12:00 e 2:00 é o horário em que Pita está mais ativo. E Pita não é só uma parte do nosso corpo, ele é uma parte do cosmos, como eu estou te falando. Então, ele é uma energia em nós, a energia que transforma, que digere, que consome, que transforma, que quebra. Então, ela acontece de forma intensa no horário do almoço. Olha que coisa lógica. Como Kapha, lá para o início da noite, ele é o horário dele. Mas se passa da meia-noite, você já vai para Vata. Olha que interessante, é muito mais difícil dormir tardão da noite. A gente meio que perde o sono, porque o Vata é o movimento REM dos olhos. É o movimento da mente, é também a criação do nosso quê? GH, do nosso hormônio do crescimento, que modifica todo o nosso metabolismo. Aí as pessoas, né, que fazem só o que querem, não escutam o corpo, opção delas. Dormem tarde, ficam com a mente agitada, não descansam e não liberam GH à noite. Então, assim, o seu metabolismo fica todo esquisito. Aí você tem lá um hipotiroidismo. Agora te pergunto, onde é que está a tireoide? Bota a mão aí onde está a tireoide. Por que você tem problema de tireoide? Por causa do seu metabolismo. Por que você tem problema no seu metabolismo? Porque você não escuta o seu corpo. Então, assim, verdadeiramente, o nosso corpo é simples. É simples. Mas a gente, de novo, faz aquilo que a gente conversa lá em Patanjali. A gente joga cores no mundo. Exatamente. Você vê, a irmã dela tinha problema para dormir e não cresceu direito. Você vê como é que as coisas... É simples. Mas o que acontece? A gente tem a cultura do remédio, que é a cultura do tratar o efeito. Quando você trata um efeito, você não escuta seu corpo. Né? Eu aprendi... a minha família é meio xamânica, né? Então, assim, eu aprendi que a gente deixa a criança ficar com febre até um certo ponto para ver o que vai acontecer. Porque a febre é um... Solange deve ter tido uma coisa assim com a filha dela também. A gente... Remédio de cara mascara, às vezes, as coisas. Né? Então, a mesma coisa se você está cansado e tomar café. Isso não é escutar o corpo. Mais dicas. Olha que bonito. Alimento é muito mais que nutrição. Ao comer, estamos assimilando Deus, as essências do universo dentro de nós. Muito lindo isso. Ah, olha só que legal. O sabor doce traz virilidade, amor desapegado e bondade. Isso está no Karaka Samhita. Isso está num texto que tem a idade de Patanjali. Então, você pensar que quando você come uma banana, você se sente uma pessoa mais bondosa. Cara, olha a importância disso. Porque assim, você não fica triste porque tem triptofano. Aliás, vocês sabem que kombucha tem muito triptofano, né? Sem querer fazer propaganda.
mas é verdade. Ó, o picante. O picante tonifica pita. É bem coerente, né? O que é picante? Condimentos, né? Pimenta, cardamomo, eu vou dar um monte de exemplos para vocês. E o gengibre, ele traz interesse em buscar desafios na vida. Né? Aí a gente faz aquela alimentação meio sem tempero, meio insossa. Aí a gente não tem interesse em buscar. Minha avó trata depressão desde nova. Ela ama comer banana, ó. O corpo sabe. Ter consciência de como o corpo é afetado e a mente pela alimentação. Muito interessante. Ah, olha só. O amargo e a astringente eliminam toxinas. Aí a gente é bem legal, ó. O limão e a folha de boldo, por exemplo. Óbvio que a folha... Todo mundo sabe aqui que chá de boldo... Então, você olha que... né? Fala, Cris, meu amor. Não, eu ia te perguntar, você já começou a falar. É porque eu me perdi, se eram 5 ou 6 sabores e quais eram. Mas aí você começou a falar. São 6. São 6. Isso é que é interessante. E são 6 sabores que se subdividem com a digestão. Que têm efeitos diferentes em nós. Né? Isso que é mais legal. Vou fazer mais curiosidades sobre os sabores. O doce traz força para os tecidos. Isso é tão lógico, né? Você come arroz, né? Você come trigo, o antigo trigo, não esse trigo de hoje, se a gente fosse comer um trigo que tivesse lá 20 anos atrás, não esse. Mas você sabe o que é mais legal? É que a cevada, que a gente não tem esse hábito tão grande, né? A cevada que a gente só faz cerveja. Ó, Sol, pode tomar cerveja, não tem problema. Ela acalma vata e pita. Não tem problema. O azedo aumenta cafa e pita, mas é bom para o coração e é digestivo. Olha, faz muito sentido, né? A gente come um pedacinho de abacaxi às vezes, né? E acalma, né? Melhora a digestão. O salgado aumenta a vata. Isso já falei da pipoca, ninguém nunca mais vai esquecer. O amargo, olha que legal, o amargo aumenta a inteligência. Ele libera toxina, né? Agora, o que é mais interessante, que é tão importante para nós, todo mundo, que é meio que tirar a umidade do corpo, né? Como é que a gente tira a umidade? Com fogo. Então, condimentos diminuem o agravamento de vata, diminuem o agravamento de vata. Compreende que vata não é o vilão, nem pita é um vilão. Né? Não é porque você tem um pita de frente que você é uma pessoa que dá vontade de dar tapa na cara de todo mundo. Não é essa a questão, mas se o teu pita ele tem muito mais possibilidade de ser agravado se ele já existe em você numa quantidade maior. Mas você provavelmente tem uma digestão melhor do que quem é, por exemplo, cafa. Então, é interessante essa jogada e cada um é de um jeito. Mais curiosidades. Cardamomo e açafrão tonificam todos os doces. Conhece cardamomo? Cardamomo é usado no lace. E eu prometi a receita para vocês, obviamente não vou ficar lendo receita na aula de hoje, mas a receita estará... Chá indiano de especiarias aromáticos, sim! O chai leva cardamomo, canela e pimenta do reino. E olha que coisa coerente, eles fervem isso no leite, para que o leite fique com os 6 sabores. Igual uma fruta que chama amalac, que é muito difícil de encontrar, no Rio ainda encontrava. Amalac tem os 6 sabores. Você come, ela é um pouco salgada e azeda, depois ela é doce e ela vai se transformando e tonifica os 3 doces. Olha só, canela pacifica cafa e vata. Pacifica. Ó, esse eu fiz para você, Sol. O alho em excesso traz inquietude. Cebola é picante e é bom. Foi o que eu descobri ayurvedicamente. Tem pimenta. Olha só,
Ela varia muito. Eu já tomei de umas 3 formas diferentes. Eu nunca tomei a indiana mesmo. Mas o que tem, que eu tenho certeza, é cardamomo e canela. Isso eu tenho certeza. Mas eu já tomei com pimenta e já tomei sem pimenta também. Agora, olha só que legal. Mel neutraliza as toxinas. Agora, tem um detalhe que eu tenho que colocar, porque eu vi isso em 3 livros diferentes. Mel não pode ser aquecido. Você sabia disso, Sol? Isso é muito sério. Eu nunca tinha prestado atenção nisso, porque eu nunca tinha pensado em aquecer o mel. Mas é muito interessante isso. E ele acalma a vata. Muito legal. Quer falar, Sol? Fala. Espera aí, não estou te escutando ainda. Eu não sei mexer nisso. Foi. Agora foi, agora foi. Não foi. Não tem problema. Foi. Tá me ouvindo? Agora estou. Não, o mel, quando eu uso mel para adoçar alguma coisa, que vai ao fogo, que tem que ferver e tal, eu termino de fazer a coisa e adoço o mel, apago, né? Aí eu uso o mel. O mel não pode ser fervido, senão ele perde toda a sua... Sim. Você vê. Obrigada, Sol. Maria tem vata de frente. Uma coisa louca, de tão de frente. Você vê, né? Ela tem todo o biotipo, tem tudo de vata. E ela adora mel. Né? Você vê, acalma. É muito interessante. Então, o que eu ia falar para vocês, eu queria ler uma coisa para vocês aqui que é muito legal, que vocês vão gostar. Aqui. Alguns exemplos. Fala, Cris, depois eu ler os exemplos. É só porque... Desculpa Não, se eu estou falando muito. Nunca adoro que você fale. Falo isso para você há 10 anos já. Não, porque você falou do mel. Eu gosto do sabor do mel. Eu sei que ele é um antibactericida natural, ele é, né? Mas é interessante que você falou, eu lembrei, eu não consigo comer mel assim. Tipo, tem gente que come uma colherzinha de mel todo dia e tal. Não consigo. Eu fico enjoada. E eu gosto de doce. Eu como o sabor doce é um sabor que me agrada. E não sei. É interessante isso, né? Uma coisa a ser pensada assim, essa é a questão toda. É você começar a pensar o que você come. Porque voltando à questão do que para a medicina ayurvédica é importante na alimentação. Comer em silêncio. Obviamente não está vendo televisão, eles não iam prever isso naquela época, mas não está vendo televisão. Eles ainda dizem assim, é tão bonitinho, não esteja na presença de pessoas que têm sentimentos agressivos a seu respeito. Olha isso que importante, Cris. E assim, que você esteja calmo, né? Que o prato esteja colorido. Exato. Cada organismo tem as suas escolhas. Né? Eu tenho momentos que eu estou curtindo mel e tenho momentos que eu não curto mel. E eu amo sabor azedo. Não é à toa a história lá do... Quem ouviu falar, contando a história da ameixa. E foi verdade, gente. Foi uma coisa que saiu, assim. É uma coisa que eu brinco muito. Porque como a história do Mercúrio retrógrado fez a minha vida ontem virar de cabeça para baixo, você imagina todo dia você repetindo que de... Como é que fala certo? Que eu sempre falo que de doce já basta a vida. Não sei como é que é o certo. De amargo já basta a vida. Isso. Olha só que coisa horrível de se dizer. Horrível. Horrível. Eu repito tanto que de doce já basta a vida que a minha vida ficou mais doce, eu acredito. Né? Sabe? E assim, eu tento, né? Eu sou uma pessoa extremamente sensível. Né? Tem pessoas que são assim, quase que meio permeável. Acho que isso me dá uma facilidade muito grande de escutar o outro, de curtir estar com o outro. Mas, ao mesmo tempo, se você chegar para mim e falar assim, sou feia, aí eu choro. Eu choro. Se você diz assim para mim, hoje eu não quero fazer aula porque eu estou chateada com você. Nossa, eu vou chorar 3 dias. Eu sou assim. E eu já me entendo assim. Então, o que eu faço? Como banana, para tentar equilibrar as minhas emoções. Porque isso não é uma questão, né? Isso não é uma questão de meditar ou não meditar.
Quem é pita é intenso. E aí, quando eu descobri que eu era tridosha, 33% de cada um, eu desisti de estudar medicina ayurvédica para mim. Por quê? Porque eu podia ter todos os problemas. Isso foi em 2004. Isso, eu tinha muito pouca idade. Aí, quando a idade veio chegando, eu fui entendendo que a coisa não era bem assim, eu falei assim, poxa, vamos enfrentar as sombras. A gente não precisa ter medo ou ter receio, né? Ou se achar que... Por que não pensa no dosha como teu amigo? Né? Então, eu pensei assim, poxa, eu posso também ter todas as qualidades dos doshas. Pita não é só o irritado, é o entusiasmo. Né? Mariana é extremamente entusiasmada com a vida. Né? Sol é extremamente entusiasmada. Pessoas para cima, são pita. Você é pita vata, vata pita. Solange, eu acho. Será? Eu não fiz o questionário ainda. Então, eu quero explicar um negócio para vocês. Aquelas perguntas e respostas não são para ser óbvias. Não são o quê? São para ser óbvias. Óbvias. Ah, tá. Elas são, como a gente falava um tempo atrás, capciosas. Né? Elas tiram alguma coisa de dentro de você que quando você vai ler depois os números faz sentido. Então, não precisa se preocupar assim, eu nem lembro todas as perguntas, são 75 perguntas. Bem, então, o que eu achei? Eu achei que eu podia tonificar todos os meus doshas. Então, eu fui vendo o que eu podia fazer para cá, fazer para lá. Mas, gente, você sabe o que é mais importante da gente fazer nisso tudo? Meditar todo dia de manhã. Porque senão pode vir um mercúrio na sua testa e destruir o seu dia. Pode vir, né? Aí você acredita naquilo e vai embora em cima dessa linha e acabou. Acabou. Assim, é surreal, assim, eu tenho uma conhecida, não é minha aluna, que ela diz assim, a vida passa tão rápido, a vida passa tão rápido, gente, a vida dela realmente deve passar rápido. Eu tenho a sensação, sinceramente, de que meu dia, às vezes, é um ano, e olha que eu nem saio de casa, porque é tanta coisa que acontece, né? É só que às vezes a gente não tá prestando atenção no que está acontecendo porque a gente está preocupado se o tempo está passando devagar ou rápido. Como o Cris vai adorar essa, ó. A pessoa acorda de manhã, ai meu Deus, doida para chegar a hora do almoço. Aí chega na hora do almoço, ai meu Deus, doida para sair do trabalho. Aí quando chega a hora do bem, doida para acabar a novela para eu ir dormir. Pronto, aí a vida vai saindo assim. É uma coisa rolando assim, você não vê a vida acontecer, a vida você vai rolando pela vida. Fala, Mariana, meu amor. Qualquer dia desse jeito vai parecer que passou bem rápido, né? Não é? Aí você não presta atenção no que você come, exatamente, Mari. Você não presta atenção no que você come, você não presta atenção no como aquilo está te afetando. Porque, gente, é impossível que uma pessoa entre no McDonald's, eu já vi como é que é aqueles combos de McDonald's, né? A sensação, não é, Cacilda? Aquele negócio parece que é um monte de plástico. Né? Aquele monte de plástico colorido com cheiro artificial. Uma vez eu estava passando na Avenida Brasil, eu nunca esqueci disso. Uma vez, não, várias vezes. Aí estava escrito assim, no lugar vendia sabores artificiais, cheiros artificiais e corantes artificiais. Eu falei, gente, isso faz um McDonald's, é só você parar ali e você comprar as 3 coisas, misturar, é um McDonald's. É uma Coca-Cola. Assim, aí você vai fazendo um acúmulo de toxina no seu corpo, daqui a pouco você começa a se sentir cansado, deprimido, e não sabe por quê. Porque é falta de você se interessar por você. Como namorado comparando com ritmo de vida com o trânsito de Teresópolis. Comparando esse ritmo de vida com o ritmo de... Fala para mim, explica isso melhor. Comparando... Tá, daqui a pouco a gente fala disso. Quem falou isso? Gente, eu tenho que melhorar essa coisa de ler isso aqui. Usa metá. Maria, tá. É verdade. É verdade. É verdade. Ela compara esse tipo de falta de consciência com o trânsito de Teresópolis. Eu também. Eu moro num lugar, quem já veio aqui buscar kombucha sabe disso. Gente, teve um dia que teve engarrafamento na minha rua. Marli Marli, um engarrafamento. Eu fiquei sentada na varanda rindo. 4 carros aqui engarrafados. Né, Maria? Maria teve aqui. Engarrafou. Às vezes eu tô Mariana também teve aqui. Engarrafou aqui, eu fiquei rindo.
Falei assim, gente, por quê? Ali naquele cruzamento, ali, cara, as pessoas passam. Cara, gente, o que o pai fala que é? Fala, Cris, o que o pai fala que a Coca-Cola é? Não estou te ouvindo. Quero ouvir sua voz, que adoro a sua voz. Tá me ouvindo? Tô. Tá. Eu não sei se vocês viram o filme Capitão Fantástico. Eu É vi. maravilhoso. E eles vivem completamente fora da cidade, da vida urbana, da civilização, assim. Eles vivem na floresta, assim, isolados, a família. E as crianças vivem de forma muito natural. E o filho mais novo, eu acho, não sabia o que era Coca-Cola. Aí eles tiveram que visitar a família, pararam numa lanchonete, aí o menino leu Coca-Cola. Pai, o que é Coca-Cola? Ele falou, água envenenada. De cara, assim, água envenenada. Ai, gente, fantástico. E fala, Maria. A história da Coca-Cola é que ela foi criada por um farmacêutico, era remédio, era um xarope. Só que as pessoas gostaram e ele transformou em refrigerante. Então não pode ser uma coisa boa, gente. Quem tomaria um xarope todo dia? Para vocês verem o quanto a repetição de uma ideia forma a consciência. Só queria fazer um adendo ao que a Maria falou. Tem mais ainda nessa história. No início, a Coca-Cola, eu não sei agora, mas tenho suspeitas. Mas no início, a Coca-Cola levava cocaína. Por isso que o nome é Coca-Cola. Eu não sei se cocaína exatamente é um derivado, uma substância. Ela realmente viciava. Realmente, assim, tipo, como se as pessoas estivessem consumindo uma droga ilícita mesmo. Aí, obviamente, houve algumas denúncias de sociedades médicas e tal, e eles tiveram que retirar do mercado. Tem toda uma história atrás disso. Eu não sei agora qual é a fórmula exatamente, o que leva, mas continua viciando as pessoas, né? Certamente. A Coca-Cola é o açúcar. Também. É o açúcar Também tem cafeína. Cafeína também deixa a pessoa com mais vontade de tomar, né? Tem muito sódio também. Qualquer refrigerante leva muito sódio também. Muito sódio. Por isso vocês devem beber kombucha, de uva principalmente, que fica igual grapete. Olha só, principalmente o meu, que é muito bom. Tem de uva, hein, gente? Tem de uva, vai acabar, mas tem. Se vocês deixarem passar o final de semana, domingo eu bebo tudo. Corante caramelo faz mal também. Corante faz mal, gente. Corante. É. Corante faz mal, gente. É uma coisa assim surreal. Eu botava, a minha filha queria tomar Quick na época dela. Aí ela aconteceu. Eu botava uma gota de urucum para ficar rosa no leite de cabra. Então, até ela ir para a casa do pai, ela achava que urucum com leite de cabra era leite Quick. Ela fica brava comigo hoje. Mãe, você nunca me deu um antibiótico. Ela falava assim, você nunca me deu leite de vaca, por isso que eu sou assim. Né? Porque ela mamou até 2 anos, depois eu botei ela no leite de cabra. Eu achava que leite de vaca é isso que eu acho até hoje, apesar de ser louca por queijo. Mas, assim, né, você tomar leite de vaca, aquele pó que vira outra coisa, né? Então, assim, gente, assim, por isso que eu te digo que é tudo uma questão de comercial. Se vocês tiverem a oportunidade de fazer isso, eu já vi por curiosidade, no YouTube tem comerciais dos anos 50. E você vê que açúcar refinado era um must. Ele dissolvia totalmente na água. Agora a gente acha que o açúcar mascavo é melhor. E só um pouquinho, sabia? Só um pouquinho, porque o problema é a cana-de-açúcar. Então, assim, olha o quanto que a gente tem que pensar nisso, né? Porque a cana-de-açúcar hoje em dia é transgênica. Então, não é melhor a cana-de-açúcar orgânica? O seu kombucha é feito com açúcar orgânico. Porque eu me preocupo com essas coisas, entende? Porque aí que está toda a questão. Agora eu preciso, antes da gente terminar hoje, dar uns exemplos sobre os sabores. Você quer falar alguma coisa, Sol? Não. Muito bom. Eu vou dar uns exemplos aqui de sabores.
O doce é bem fácil, né? Mas o leite, ovos, pêssego, tâmara, morango, milho, cebola cozida. Semente de papoula é bom, hein? Noz moscada, menta e erva doce. Eu quero fazer um adendo sobre a erva doce. A erva doce tomada, o chazinho de erva doce depois da comida é um excelente digestivo e clareia a mente. O azedo estimula o apetite e auxilia na digestão. Frutas cítricas, isso a gente sabe, orégano, grapefruit a gente sabe, iogurte. Salgado é sedativo e também auxilia na digestão. Molho de soja, eu queria colocar um negócio para vocês. Shoyu, existe shoyu sem glutamato monossódico. Porque o shoyu, ele possui 5 sabores da medicina chinesa. Então, ele é muito saudável. Só que o sal daqui é o glutamato monossódico. Então, é um hormônio que afeta o nosso paladar. E se a gente está querendo tornar tudo sutil, o nosso sentir, apesar de eu amar shoyu, o bom é a gente comprar um shoyu sem glutamato monossódico. Beleza. Picante. Picante. Cebola, mostarda, salsinha, pimentas e gengibre. Lembrando que gengibre orgânico, principalmente, porque outro dia veio aqui para mim que não era orgânico. Que diferença, meu Deus! Que eu não sei como é que a pessoa faz um gengibre que não seja orgânico. Né? Porque a coisa nasce debaixo da terra. Para que você vai botar alguma coisa nele, né? Mas é muito diferente o orgânico do não orgânico. E se a gente vai fazer chá tira a essência do alimento, né? A gente vai... Uma coisa meio estranha, não, gente. Orgânico. Amargo. É anti-inflamatório e desintoxicante. Vegetais verdes e amarelos em geral, berinjela, espinafre. Endívia é uma delícia. Brócolis, chicória, cúrcuma. E o adstringente, que é tão interessante, olha só. Lentilha, aipo, batata, o brócolis. Interessante, a banana, como limão e como mel, também são adstringentes. É uma soma de sabores. Então, o que a gente aprende quando a gente vê que existem 6 sabores e que a mistura deles equilibra a gente? Porque cada sabor equilibra, né? Por exemplo, o doce equilibra a vata. É uma coisa mais ou menos lógica, né? O peso equilibra o vento. E cada alimento equilibra o seu dosha. E na próxima aula, a gente vai falar especificamente do porquê que cada alimento equilibra cada dosha. Então, eu peço para vocês, minhas queridas alunas, que façam o questionário com carinho, por vocês, leiam todo aquele texto que tem em torno do questionário, porque tem várias dicas. Maria gostou do questionário. Não é um questionário óbvio, então faz assim, senta, como se fosse num oráculo, senta, respira, né? Esvazia. Eu ia colocar isso, que é tão importante. Eu acho que essa alimentação doida que a gente come hoje em dia, né? Com tanto sabor, né? Porque, gente, numa boa, aipo tem sabor só de aipo. Aí a gente acha sem graça. Tem que botar cream cheese na salada, né? Vou contar só uma piada engraçada, uma coisa engraçada. Eu adoro salada. Então, no Rio tem um lugar que você compra salada assim, você faz um pouquinho disso, pouquinho disso, pouquinho disso, pouquinho disso, pouquinho disso, pouquinho disso. E aí depois a mulher vem com os tubos enormes assim de maionese com molho e faz assim em cima. A mulher ficava indignada comigo porque eu não queria molho. Como assim? Você vai comer isso puro? Eu falei assim, gente, olha só, a natureza fez isso, né? Deus fez isso, eu não falasse para ela porque ia ficar forte, mas, gente, o tomate tem gosto de tomate. Uma coisa maravilhosa. Aquela amora, quem viu meu story hoje, uma amora nasceu no meu jardim. Salada. Manda aí. Semente de romã.
Ó, eu quero essa dica aí da salada com semente de romã. E romã tem uma questão, um monte de coisas interessantes. Semana que vem, a gente vai falar de cada dosha e os elementos e os alimentos que tonificam e, vamos dizer assim, diminuem, tiram o agravamento, equilibram. E uma coisa interessante, existe na natureza, na nossa natureza, um aspecto mais sutil da gente, além dos doshas. Nós temos 3 doshas, mas nós temos 3 gunas, que são os aspectos da mente. Cris sabe o que é isso, a gente já fez essa aula. Os 3 gunas que são os aspectos da mente, que também são afetados pelos alimentos. E os gunas afetam os doshas. Então, gente, vamos continuar esse caminho de autoconhecimento, que é tão interessante, sabe? A gente não sai vivendo. A sensação que eu tenho é que algumas pessoas metem o pé na casca de banana e saem escorregando pela vida. Nem param para olhar o que está acontecendo em volta, sabe? Aí come o que está na frente de qualquer jeito e continua, vamos lá e vamos sofrer assim mesmo, porque a vida é essa porcaria, afinal ela é amarga. Gente, o amargo é maravilhoso. Gente, o café é amargo, o chá de boldo é amargo. O amargo é um sabor maravilhoso. A vida tem 6 sabores. E segundo a monja, 9 mundos. E a gente transita por eles o tempo todo. Qual é a questão? Estar consciente. Estar consciente de todos os processos mentais, físicos. Estar consciente do que acontece conosco. De que forma? O que te alegra? Né? O que te deixa triste? E fazer as perguntas certas sobre o que você está sentindo. Afinal, por que eu estou triste? Né? Afinal, por que eu estou feliz? Sabe? Você não viver o sabor do vento. Viver. Viver de forma consciente, presente e buscando uma saúde perfeita. Porque à medida que você tem saúde perfeita, sua mente é clara e você toma decisões certas, coerentes com os desejos do coração. É muito importante a gente compreender isso. Da onde está vindo a sua fome? Das emoções ou para se nutrir? Afinal, você tem fome de quê? Do que te nutre ou do que te abala? Qual é a sua escolha? A sua escolha, entende? Eu estava conversando com Mariana agora há pouco. O nosso objetivo final aqui não é ter saúde. Não é. Saúde é um pré-requisito para que a vida seja maravilhosa. Então, a gente organiza a saúde para aí sim alçar grandes voos. Para que os pequenos abalos, vou chamar, para que os pequenos abalos emocionais, que isso toque o coração de cada uma aqui agora. Para que os pequenos abalos emocionais da vida, aquilo que nos deixa triste. Às vezes a gente sente triste, sente saudade, né? Às vezes a gente sente que está alguma coisa faltando dentro da gente. E a gente vai lidar com isso. A gente vai se nutrir de amor, a gente vai se nutrir de bem-aventurança, de bons sonhos, de bons desejos. Então, assim, quando tiver um buraquinho dentro de você, aceita, ok. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Mas enche ele de doce. Cria estrutura. Enche ele da doçura do seu coração. Não deixa o buraco lá, não. Porque nem aquilo que fez o buraco quer que a gente sinta o buraco. Porque a gente se preenche, se alimenta de amor. E quando a gente está cheio de amor, a gente derrama amor. Fala, Cris, meu amor. A aula interessante é assim, ó, a gente fica querendo falar várias coisas, vários insights. Me ocorreu aqui que talvez, não sei se é na próxima aula, aí você estrutura da maneira que você achar melhor, mas me ocorreu, não sei o que as outras pessoas acham, que seria interessante a gente ter, de repente,
um dia, uma aula dessa do grupo de estudos, sobre essa questão do que você se alimenta, do que você sente fome. Porque a gente come os nossos desejos, às vezes, né? Então, se de repente não seria legal a gente ter uma aula com um tema assim. Sintonia entre nós. Por isso que isso é uma egrégora. Isso é uma sanga. Quando a gente tem os 3 gunas em equilíbrio, a gente se alimenta daquilo que o corpo precisa. Quando a gente desequilibra os gunas, a gente sente esses vazios, essas aflições, a gente se alimenta daquilo que o ego deseja. E aí tem muita coisa envolvida. Cara, é tanta coisa, é tão surreal. Aí a gente vai para aquela questão das razões e das certezas. A gente tem certeza que comer aquele terceiro pedaço de bolo vai ser incrível. Você não, Cacilda? Por isso você tem esse corpão maravilhoso, né? Não é igual que nem que eu. Vocês vão ver um vídeo que eu fiz, que eu tô no tecido de macacão cor-de-rosa. Aí vocês vão ver que a pessoa está um pouquinho mais gordinha do que deveria. Porque a pessoa tem um desequilíbrio, né, Mariana? A Mariana vai botar ele lá pra gente, ficou muito legal. Mas é aquilo, eu adoro chocolate. E chocolate não me faz mal. E é aquilo, eu queria que a gente pensasse no seguinte: eu estou acima do peso dentro dos padrões que estão aí. Porque se eu tivesse nascido na Renascença, eu ia ser linda, fantástica. Entende? Então isso é tão relativo. E vocês vão me ver indo para o tecido, ficando de cabeça para baixo em 3 segundos. Então, e aí? Qual é a questão? Eu já fui muito magra, muito mais magra do que eu estou agora, acho que uns 10 quilos mais magra. Eu chorava, eu era deprimida, faltava doce, faltava estabilidade emocional. Eu acho que eu tinha 27 anos também. Diferente. Cada momento da vida da gente também é um dosha. Ah, isso é para a próxima aula. Cada momento, cada época da vida da gente predomina um dosha. Mas isso vocês vão saber a aula que vem. Agora eu vou abrir para as últimas perguntas. Andréia, muito feliz de você estar aqui conosco. Muito feliz. Você tem estado pouco, mas muito feliz. Ela é bióloga, então eu acho que somou muito a ela hoje. Muito obrigada, Mariana, que cozinha tão bem. A gente está aqui falando de comida, né? Ela sabe a importância dos temperos. Marli, sinta-se abraçada por cada uma de nós. Sinceramente. Sabe? É uma alegria imensa você estar aqui com a gente. Muito, muito, muito. Ah, eu estou feliz, André. Obrigada. Sol, você é meu sol. Não que as outras sejam menos sol, mas você é o meu sol. Cacilda, muito obrigada. Você não precisa saber nada de alimentação, que você é fera, mas eu espero que tenha somado um pouco aqui para você. E Maria, minha linda, minha eterna companheira. Oh, minha linda! Andréia, muito bom você estar aqui conosco. Espero te ver mais conosco, muito mais. Você faz parte do grupo. Você está desde o início comigo, há um ano atrás. Então, quer perguntar alguma coisa? Quer mandar um beijo para a galera? Só beijo para vocês. Beijo. Obrigada, gente. Ah, vamos fazer um bonitinho assim? Uma foto? Vai ficar aí, Andréia. Fique aí, adorei o cabelo. Ah, adorei. Achei fantástico, nem brinca. Muito mais prático, quem me dera. Se vocês não gostassem tanto do meu cabelão vermelho, eu tirava. Todo mundo seja feliz e coma abacaxi! Marli, eu quero um sorriso. Igual dançar na cozinha. Isso. Obrigada, gente. Gratidão. Não esqueçam, dancem na cozinha. E veio meu vídeo, que daqui a pouco ela vai ser lançado, né, com a minha fantástica cinematográfica direção de vídeos e som. Vai ser lançado essa semana. Eu espero que vocês riem de mim muito, muito, e sejam felizes. Porque vale a pena. Aliás, minha bióloga diz que é verdade.
A célula fica feliz se a gente come certo. Fica. Isso. Gente, boa noite. Até amanhã, hein? Amanhã tem aula de pranayama. Vou interromper a gravação.